Hoje aqui nesse terceiro vídeo dessa série Sermão da Montanha, eu quero pontuar com vocês alguns ensinamentos de Jesus que estão contidos no versículo 5 de Mateus, capítulo de número 5. Nos vídeos anteriores, a gente falou um pouquinho sobre os versículos de número 3 e versículo de número 4. Hoje nós vamos pontuar alguns ensinamentos do versículo de número 5, que diz o seguinte: Bem-aventurado os humildes, pois receberão a terra por herança. Primeiramente, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui é sobre o contexto histórico sobre o qual Jesus ele vai expor esse novo entendimento do caráter de Deus. Porque as pessoas que estavam ali ouvindo eram pessoas que viviam debaixo dos ensinamentos daqueles que continham a lei guardada, que eram os mestres da lei e os fariseus. E eles tinham um entendimento que era o entendimento do Antigo Testamento acerca do caráter de Deus. E a gente sabe que o entendimento do Antigo Testamento era, na verdade, a sombra do Novo. O Antigo Testamento ele é a sombra de Cristo. E quando você olha para uma sombra, você não consegue ver claramente ali a forma da pessoa, você consegue enxergar em parte. Então as pessoas que estavam ali ouvindo eram pessoas que tinham conhecimento parcial sobre o caráter de Deus. E quando Cristo ele vem para transmitir a verdadeira vontade de Deus, o caráter de Deus completo. Então quando as pessoas elas param para ouvir as palavras de Cristo, elas estão lidando com um ensinamento novo, com algo que elas não estavam acostumadas a ouvir. Porque o que elas estavam acostumadas a ouvir e a entender sobre Deus era o olho por olho, dente por dente, era o caráter de um Deus punitivo, era um caráter de um Deus rígido, ríspido. E as palavras de Jesus elas mostram o caráter de um Deus galardoador, o caráter de um Deus que é bom. E a primeira coisa que eu quero pontuar é sobre a oposição do inimigo acerca desse conhecimento. Se você for parar para analisar o capítulo anterior, Mateus capítulo de número 4, onde fala sobre a tentação de Jesus no deserto, você vai ver que a todo momento o inimigo ele estava querendo se opor a esse novo ensinamento de Cristo. Porque Cristo ele vem para destrinchar e para mostrar ao Pai ali de uma forma visível o caráter de Deus, o caráter bom que Deus tem. E vem para desmistificar essa ideia de que o pessoal tinha sobre um Deus que era ruim, um Deus ríspido, um Deus rígido. E Jesus ele traz a ideia de um Deus misericordioso, sabe? Então o inimigo ele, se você for parar para analisar, ele vem para se opor a esse novo ensinamento, tanto que ele usa a própria palavra de Deus. Ele vai dizer: se você é o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. É como se ele estivesse dizendo, Deus ele dava tudo aquilo que o povo de Israel precisava, dava tudo aquilo que o povo queria, fez água sair da rocha, fez maná cair do céu. Aí Jesus ele traz o verdadeiro entendimento sobre a palavra de Deus. Ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como se ele estivesse dizendo
a gente não vive sobre aquilo aquilo que é visível, sobre um Deus que ele está atrelado a só satisfazer as nossas necessidades. A gente se alimenta do verdadeiro conhecimento de Deus, que é a palavra de Deus. Ele está trazendo uma lição de que Deus ele também é um Deus espiritual. Então a gente não alimenta a nossa fé só por Deus atendendo às nossas necessidades. A nossa fé ela é alimentada quando a gente consome a palavra de Deus. Então o inimigo a todo momento ele vem para se opor a esse ensinamento, sabe? E é por isso que muitas das vezes acontece de quando a gente quer investir o nosso tempo, investir a nossa vida no conhecimento de Deus, quando a gente quer se aprofundar, quando a gente quer mergulhar verdadeiramente nesse mar que é a palavra de Deus, o inimigo ele vem para se opor. Muitas das vezes ele vai colocar sono, preguiça, cansaço, ele vai querer te distrair com coisas até mesmo lícitas, sabe? Às vezes a nossa carne, ela grita falando, vamos assistir, é melhor assistir uma série, é melhor fazer alguma outra coisa, é melhor sair, é melhor você fazer um passeio do que você tirar um tempo com Deus. São coisas lícitas, porém é muito mais importante a gente investir o nosso tempo, a nossa vida, conhecendo mais sobre o caráter de Deus, porque isso vai trazer mais espiritualidade para a nossa vida, isso vai alimentar mais a nossa fé. Então, o ensinamento que Cristo ele vem trazendo é um ensinamento novo, é algo que aquele povo não estava acostumado a ouvir. E o Sermão da Montanha, ele é um paradoxo entre o que o mundo ele considera fraqueza e o que Deus ele considera felicidade. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre essa palavra bem-aventurança, que na verdade não é a forma como a humanidade olha a felicidade, mas é a forma como Deus ele vê a felicidade na vida de um cristão genuíno. Tanto que no versículo anterior ele diz, bem-aventurados que choram. E se a gente for analisar essa bem-aventurança do ponto de vista humano, do ponto de vista, do nosso ponto de vista, a gente encontra algo contraditório. Como é que uma pessoa ela pode ser bem-aventurada, feliz e ao mesmo tempo chorar de tristeza, chorar de lamento? Então encontra um paradoxo. É porque, na verdade, essa bem-aventurança não é um olhar humano, mas é um olhar divino sobre o cristão genuíno que possui essas qualidades aqui. Ele diz, bem-aventurados que choram, porque eles vão encontrar consolo. E eu falo um pouquinho sobre esse consolo, que é um consolo eterno, um consolo permanente. É algo que é divino. Isso a gente pode conhecer melhor, pode destrinchar melhor no vídeo anterior. Mas voltando aqui para o versículo 5, a gente encontra um paradoxo entre o que o mundo ele diz sobre fraqueza e o que Deus ele diz sobre felicidade. Porque o que o mundo está acostumado a valorizar é a arrogância, o orgulho. Isso é uma coisa que o mundo diz é natural, porque as pessoas elas valorizam muito aquilo que elas veem, aquilo que é visível. Enquanto que Cristo ele está dizendo, ele vem trazendo um novo ensinamento de que Deus ele valoriza mais o espiritual. É por isso que o justo ele vive pela fé. Então ele traz esse paradoxo, né? Porque as pessoas elas valorizam muito o orgulho, né? A arrogância, as pessoas que possuem muito, as que têm muito, ninguém valoriza alguém que chega e diz que é pobre em espírito. É muito difícil alguém chegar e valorizar a pessoa que é humilde por natureza. As pessoas estão mais acostumadas com orgulho porque isso é uma coisa natural do mundo. Só que não deve ser natural para a gente que conhece a verdade de Deus, que conhece o verdadeiro caráter de Deus. É por isso que o mundo ele valoriza sobre o olho por olho, o dente por dente, sabe?
É o famoso bateu, levou. Se alguém falou mal de você, você vai lá e faz pior. Isso é a regra normal das pessoas que vivem debaixo do jugo do pecado, daqueles que não têm o conhecimento do caráter de Deus. Mas aqui no Sermão da Montanha, Jesus ele descreve o contrário disso. Ele descreve as pessoas que possuem um caráter que Deus ele valoriza. Então você não vai fazer igual o mundo faz. Você vai andar na contramão disso. E é isso que Deus ele vai valorizar. Então quando ele diz que a gente vive, que as pessoas vivem num contexto, que o mundo ele anda num contexto de que se você sofre alguma coisa, você vai lá e faz pior, e você tem o caráter de Deus, você sabe que você não deve pagar o mal com o mal, porque a justiça de Deus é isso. A justiça de Deus é a misericórdia. Ao invés de você ir lá e fazer pior, você vai e faz ao contrário. Por quê? Porque você entendeu aqui nos ensinamentos de Cristo que Deus ele valoriza os mansos, ele valoriza os humildes, ele valoriza aqueles que têm um reconhecimento de que eles dependem de Deus, e não o conhecimento que o mundo tem, de que você deve fazer a justiça com as próprias mãos. A gente sabe que a nossa justiça ela vem de Deus. E quando Cristo ele fala sobre mansidão, ser manso não é ser fraco, não é sinônimo de fraqueza. Mansidão significa humildade. Em outras traduções vai dizer bem-aventurados mansos, né? Nessa tradução que a gente leu está dizendo bem-aventurados humildes, mas é basicamente a mesma coisa. Quando ele fala sobre humildade, ele está falando sobre você se submeter ao senhorio de Cristo. Ele está falando sobre você, quando sofre algo que vem da parte do mundo, quando você sofre algo que vem de pessoas que vivem debaixo do jugo do pecado, ou seja, quando você sofre alguma maldade, você, ao invés de se deixar consumir pelos sentimentos egoístas do ser humano, que é a raiva, a arrogância, o orgulho, você submete isso ao senhorio de Cristo. Isso é humildade, isso é a verdadeira humildade que Jesus está trazendo para nós aqui. Você se tornar uma pessoa que Deus ele confia, sabe? Não é você se deixar consumir pelos sentimentos mundanos, mas é você pegar esses sentimentos que você sabe que é o inimigo que está tentando implementar no teu coração, para você viver consumido por isso e submeter ao senhorio de Cristo. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, a gente entende que a gente está debaixo de uma autoridade superior, uma autoridade que é superior à raiva, que é uma autoridade que é superior ao orgulho, uma autoridade que é superior à soberba. Então a gente pega todos esses sentimentos que o inimigo ele tenta implementar na nossa vida e a gente submete isso ao senhorio de Cristo. É esse exemplo de humildade que Cristo ele está descrevendo aqui. Porque quando você faz isso, aí você chega no nível de confiança, na qual Deus ele vai confiar no teu caráter. É por isso que ele diz, bem-aventurado os humildes, porque eles herdarão a terra. Quem é o dono dessa terra? É Deus. E só vai herdar essa terra quem tem um caráter em que Deus confia. Até porque nós, seres humanos, entendemos que a gente não confia nada, de que nenhuma posse nossa, alguém que não é confiável. A gente nunca vai confiar uma terra, a nossa casa, nada que nos pertence a uma pessoa que tem um caráter duvidoso. Então, quem possui isso aqui, esse tipo de humildade, quem consegue submeter esses sentimentos egoístas ao senhorio de Cristo na nossa vida, quem entende isso, de que o senhorio de Cristo é maior do que tudo isso, a gente não vive consumido pela raiva, a gente não vive consumido pela falta de perdão, a gente não vive consumido pelo nosso orgulho. A gente se torna uma pessoa confiável. E quando a gente se torna uma pessoa confiável, Deus ele tem prazer em nos abençoar. Então, muitas das vezes a gente não consegue
alcançar a bênção de Deus na nossa vida, porque a gente ainda precisa amadurecer essa parte do nosso caráter. A gente precisa verdadeiramente pegar esses sentimentos egoístas que estão nos consumindo e submeter isso ao senhorio de Cristo. Aí a gente se torna uma pessoa confiável para Deus ele nos abençoar. E é isso que eu quero que você entenda com esse vídeo, sobre esse exemplo de humildade que Cristo está falando. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe ele com alguém, edifique a fé de alguém também. Seja um mensageiro do Senhor e edifique a fé de alguém. Se esse vídeo fez bem para você, fez sentido, compartilhe esse e os vídeos anteriores da série.